Legal. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Fernando PR. Se você não está acostumado com as nossas reuniões, bem-vindo. A gente tem feito aí um grande intensivo de aulas online. A gente começou esse intensivo lá no mês de agosto, a gente vai até o mês de novembro, com lives praticamente todos os dias. Essa semana está um pouquinho diferente, porque a gente tem a nossa convenção, que acontece aqui no Brasil esse final de semana. Então, na sexta e sábado a gente não vai ter as nossas lives. Fora isso, temos live todas as noites às 20 horas e temos lives também aos sábados às 17 horas. Sempre tem uma live que é mais voltada para uma parte mais de empreendedorismo, uma outra que é bem básica para todo mundo que está começando a conhecer os olhos e outras que a gente chama profissionais para falar de áreas diferentes. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que eu acho que é bem bacana. A gente tem muita coisa que a gente pode colaborar com as mães de forma geral. Lógico que os óleos essenciais tem como a gente colaborar com todo mundo, mas eu acho que as mamães, especialmente nessa época de pandemia, acabaram ficando com uma sobrecarga a mais, que é as crianças que não estão conseguindo ter aquele tempo de escola, de brincadeira, dentro de casa, e às vezes a mãe também está fazendo um trabalho de home office e está com uma carga super duplicada aí. Tenho certeza que os óleos essenciais podem ajudar a gente a melhorar a qualidade do sono das crianças, a diminuir um pouquinho a agitação, trabalhar com medos, pode trabalhar com a própria mãe para melhorar um pouquinho a sua tranquilidade ou a sua calma, ou manter a sua mente um pouco mais estável, melhorar a sua energia, as pessoas que ficaram um pouquinho mais tristes nesse momento. Tem muita coisa bacana. Mas o nosso foco vai ser para as crianças especiais. Não que mães e pais e adultos e crianças não possam se beneficiar, mas vamos colocar um foco um pouquinho na nossa apresentação. Então, todo mundo é bem-vindo. Vou pedir para deixar a câmera e microfone fechado e quando a gente finalizar a apresentação, você pode abrir, fazer pergunta e ficar à vontade. Bom, óleos essenciais para crianças especiais. Esse é o tema da nossa conversa de hoje. O tema é muito amplo, a gente vai fazer uma introdução, vamos chutar a bola. Quero contar uma coisa rapidinha para vocês, porque o ponto alto do nosso encontro, na verdade, são os depoimentos de algumas mães que têm crianças especiais e estão usando os óleos essenciais e vão trazer para a gente essa experiência. Para quem não me conhece, eu sou Fernando, eu sou psicólogo, minha formação é em psicologia na Unesp de Bauru, depois eu estudei psicodrama. Eu sou terapeuta ayurvédico, estava comentando com o pessoal no início da live que eu morei na Índia, e eu sou terapeuta floral. E eu também sou instrutor de yoga. Quando eu estava na Índia, eu estava estudando as duas coisas, yoga e ayurveda, que é um trabalho de medicina da Índia. Eu sou líder Gold na doTERRA, é um trabalho que a gente assumiu aí 2 anos atrás, apaixonante, e tem muita coisa legal que a gente consegue ajudar as pessoas através desses lindos óleos essenciais que a gente trabalha. Para quem não sabe, se você sabe, me perdoe, eu vou fazer uma pequena introdução para quem está chegando e não conhece. Óleos essenciais são compostos aromáticos voláteis. Eles são naturais, são extraídos de plantas. Eles são voláteis, se você deixar o vidrinho aberto, ele vai evaporar. É uma molécula muito leve. Ela é encontrada em raízes, flores, cascas, sementes e outras partes da planta. Eles não podem ser vistos a olho nu. Isso é extremamente importante que você entenda, porque quando a gente pega um vidrinho, chacoalha e vê um líquido ali dentro, dá a impressão que alguém espremeu uma fruta ali e que deve ser fácil de conseguir aquilo. Às vezes a gente precisa de toneladas de matéria-prima para conseguir um único vidrinho daqueles. Então a extração é um processo cuidadoso, tem que ser muito bem feito para que você tenha o máximo dos benefícios e não estrague aquilo que o nosso Criador já deixou dentro das plantas como um remédio fantástico para curar aí os males da humanidade. Então a gente precisa entender que os óleos essenciais para as plantas funcionam como um sistema de defesa. Ele ajuda com o aroma, protege de insetos, condições ambientais adversas e tem um papel importante também na polinização. Aqui é para você ter uma ideia, uma foto com microscópio, para que você entenda o quanto é pequenininha essa bolsinha. Imagina quanto de matéria-prima você precisa para que você tenha exatamente um vidrinho daquele cheio. Uma coisa interessante para você saber, os óleos essenciais podem ser usados de algumas formas. Por exemplo, aromática, quando a gente inala, excepcionalmente, é muito bom essa forma aromática para trabalhar com as nossas emoções, porque tem um acesso direto ao nosso sistema límbico, desviando um pouquinho do nosso neocórtex, que é a parte mais racional do nosso cérebro. A forma tópica
quando a gente aplica na pele, tem alguns detalhes quando a gente vai usar em criança. Por isso que eu te falei no começo, se você não conhece de óleos, entre em contato com quem te convidou para assistir o vídeo ou para assistir essa aula ao vivo, para que ele possa te explicar um pouco mais. Tem uns detalhezinhos sim, tá? Crianças menores de 6 anos, mas eu vou falar já da segurança. Idosos, gestantes. A forma ingerível, quando a gente coloca o óleo para dentro, e aí tem que ser muito legal você saber que no Brasil tem 2 empresas só que tem essa certificação, tem um monte de óleo essencial no mercado, mas com um grau de pureza que permita você ingerir e passar na sua pele puro, praticamente só da terra, que são os óleos que a gente escolheu trabalhar. E a forma multiuso, quando você faz um creme, quando você faz um gel, quando você faz um produto de limpeza, por exemplo. Muitas vezes a gente fala que o que não fazer é mais importante do que o que fazer. Se você decorar as regras de segurança, o resto do uso dos óleos essenciais fica mais tranquilo. Então, primeira coisa, não coloque dentro dos olhos, nem dentro das narinas e nem dentro dos ouvidos. Crianças menores de 6 anos não devem ingerir os óleos, porque a massa corporal deles é muito pequenininha e o óleo é muito concentrado. Quando você for usar topicamente, precisa de uma diluição. Gestantes, pessoas com patologias mais graves, precisam de um acompanhamento de uma pessoa mais antiga que já usa os óleos. Sempre consulte uma pessoa que já tem experiência com os óleos há mais tempo. Eles são muito concentrados, a gente fala que óleo essencial, menos é mais, a gente usa aí de 1 a 3 gotas, geralmente é o suficiente. Ainda falando de segurança, óleos cítricos, como limão, laranja, são fotossensibilizantes. Se você usar topicamente, você não deveria expor essa área ao sol por pelo menos 12 horas. Aplica ali às 6 horas da tarde, até 6 horas da manhã já passaram 12 horas, toma um banho de manhã e está tudo certo. Ou aplique numa área, planta dos pés, por exemplo, que você não vai tomar sol. Certifique-se que o óleo que você vai usar pode ser ingerido. Nem todos os óleos da doTERRA podem ser ingeridos. Por exemplo, o óleo de eucalipto é um óleo que a gente não digere muito bem. Então a gente não vai ingerir ele porque ele não vai ser legal para o nosso estômago. Mas não é porque o óleo seja ruim, é porque ele não é digerível por nós, seres humanos. Então certifique-se que o óleo que você está usando é de qualidade, não saia por aí depois dizendo, o Fernando falou que pode ingerir óleo, o Fernando falou que pode passar puro. Nós estamos falando de óleos específicos, tá bom? E comece com pequenas doses, aumente com o tempo. Vamos falar. Eu quero fazer uma apresentação rápida. Nós temos outras apresentações no nosso canal Você Essencial lá no YouTube, que são mais completas e que eu explico mais dos óleos. Hoje eu vou focar para dar tempo da gente ter muito tempo aí com as meninas e os depoimentos, tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte: alguns óleos que podem ser utilizados para ajudar na saúde do nosso cérebro. Opa! E eu não vou ter tempo de falar de cada um deles especificamente, mas saiba que todos esses óleos desempenham um papel ativo, atuando como um agente corretivo do nosso DNA. Eles levam oxigênio para dentro da célula, trabalham na replicação de células saudáveis e eles eliminam células que não estão saudáveis. Então, eles promovem a correção celular, promovem a replicação de células saudáveis e a eliminação de células que não são saudáveis. Isso é fantástico. Em especial, esse cara aqui, o DDR Prime, é show. O óleo de copaíba, que é produzido aqui no Brasil, frankincense, chamado de rei dos óleos, excelente para o nosso sistema nervoso central. O lemongrass, que é o capim-limão, e o on guard, que é um mix, um blend, uma junção de óleos que tem ali, por exemplo, o cravo, a canela e a laranja, que é fantástico para melhorar a nossa imunidade. Então aqui nós já temos um conjunto de óleos fantásticos para a saúde celular do nosso cérebro. Esses óleos são bons para o funcionamento do intestino. E é óbvio que você já ouviu falar nisso, mas independente de você ter algum tipo de problema físico, de problema mental, da sua idade, tem muitas pessoas que sofrem com o problema de um intestino que não funciona direito. E a gente sabe que grande parte da nossa serotonina é produzida no nosso intestino. Se você tem um intestino, um sistema digestivo que funciona bem, com toda certeza as suas emoções vão ficar mais facilmente controladas. Então a gente vai evitar aí, de repente, alguns ataques de nervoso ou de ansiedade só da gente melhorar a nossa alimentação, melhorar o processo digestivo
hidratação e atividade física. Não vamos esquecer que o nosso sono é fundamental para a gente também ter um sistema nervoso funcionando bem. Então aqui, uma gota para cada 100 ml de um líquido, você pode passar no plexo solar, que é a região do terceiro chakra, aqui no seu estômago, por exemplo, seria uma forma de você fazer. Alguns desses óleos podem ser ingeridos, eles podem ser inalados, o hortelã-pimenta inalado já é legal até para diminuir aquela sensação de enjoo. E todos eles têm uma coisa especial com o nosso sistema digestivo. Tem uma outra coisa que é muito interessante, que são óleos que podem ajudar na conectividade dos nossos neurônios. Eu falei já da saúde do nosso cérebro, mas tem alguns em especial que conseguem passar pela barreira hematocefálica, que é aquela camada da sua célula que diferencia, que separa o que vai entrar ou não. Então, devido à solubilidade lipídica, ou seja, os óleos essenciais se dissolvem na gordura e o seu tamanho pequeno molecular, muitos óleos conseguem penetrar essa barreira. Então, eles vão levar oxigênio para as células, ajudando a formar novos caminhos neurais com facilidade. A gente sabe que algumas pessoas têm uma dificuldade de aprendizado. E por quê? O nosso cérebro funciona criando conexões nervosas. Quando você aprende algo, você forma uma conexão nervosa. Eu sou professor de inglês, por exemplo. Quando você trabalha, desde de moleque eu dou aula de inglês, quando você trabalha com uma língua nova, o seu cérebro não está acostumado, ele precisa de conexões. Então, quanto mais você usa aquela habilidade, mais conexões o seu cérebro faz. Pessoas mais novas têm uma facilidade, uma mobilidade de conexões nervosas maior do que pessoas de idade. Porém, algumas pessoas têm dificuldade de criar novas conexões, dificuldade no aprendizado, seja um aprendizado físico, de movimentos, um aprendizado intelectual, motor, por exemplo, também pode ser beneficiado. Então, esse tipo de correção que a gente quer fazer, ele precisa de constância. Não é uma coisa quando você está com o nariz congestionado, você respira, o hortelã-pimenta, ele desentope na hora. Mas se você está querendo criar conexões nervosas novas, isso vai ter que precisar de um uso um pouco mais contínuo. Alguns óleos que ajudam nessa conectividade neural, eles têm uma alta quantidade de sesquiterpenos. É um termo químico, uma fórmula química, uma composição que tem essa facilidade de penetrar na membrana celular. Você não precisa saber desse detalhe, mas precisa saber que esses óleos aqui são legais. O frankincense, o cedro, a mirra, o vetiver, o gengibre e o sândalo havaiano. Alguns óleos que ajudam a gente no sono, como eu estava te falando, melhorando a qualidade do sono, a gente melhora o humor, você melhora o sistema digestivo, você melhora, inclusive, a nossa capacidade de desintoxicar o corpo. Porque é durante o sono que as nossas células vão fazer uma varredura no corpo para tirar aquilo que a gente não precisa mais. Então, melhorando a qualidade do sono, muita coisa melhora. Seja para as mamães, seja para os filhos, seja para os papais, né? Então, alguns óleos são especialmente legais para isso. O Serenity, que é um blend, né, uma sinergia de óleos, o cedro, a copaíba, o frankincense e a lavanda. Todos eles podem ser utilizados aí. Lembra que eu não vou falar de cada um deles, mas alguns a gente usa melhor aromaticamente, alguns topicamente, e alguns podem até ser ingeridos. Aqui tem uma coisa bem legal que é uma tabelinha para você identificar um pouquinho as suas sensações. Então imagina que você está se sentindo inseguro. A família de hortelãs, tem mais de uma, tá? Seriam as especiarias, as ervas ali, são legais. Se você está se sentindo, por exemplo, aflito, os cítricos são muito interessantes. Se você está entediado, as especiarias são bem legais. Se você está irritado, ervas e gramíneas é muito legal. Estou só dando um exemplo, tá? Se você está triste, árvores, né? Os que são feitos de árvores são muito legais. Se você está magoado, os florais são interessantes. Então, uma vez que você aprende a identificar qual a emoção que você está sentindo, você pode buscar a família aromática daquele óleo essencial a qual ele pertence, para você tentar eliminar ou reduzir aquela sensação que você tem. Então, por exemplo, para o nosso controle emocional, a gente tem o Elevation, o Balance, o Citrus Bliss, a tangerina, a hortelã-pimenta e a lavanda. Vou juntar os dois que a gente falou. Ó. Por exemplo, estou me sentindo angustiado.
Árvores são legais. Então, por exemplo, o Balance, ele tem uma árvore dentro dele, é madeira de Ro, chamada Ro Wood, que pode ser bem interessante. Opa. Imagina, por exemplo, que eu estou me sentindo aflito. Cítricos são interessantes. Então, poderia usar, por exemplo, a tangerina, que é um óleo cítrico, e assim por diante. Uma vez identificado qual é a emoção, eu sei qual família aromática pode me ajudar um pouco melhor com aquela emoção. Quando você vai pensando agora nas crianças especiais, mas eu diria que isso é do ser humano, para te falar a verdade. Quando você quer criar uma experiência sensorial positiva, é legal que você não force essa experiência, que você se permaneça positivo e que você não reforce a negatividade. É legal que você não apresente os olhos no momento da crise em si, num estado de estresse, porque senão vai acabar tendo uma experiência que era para ser positiva, pode ser associada. Isso em neurolinguística a gente chama de âncora. Imagina que você está estressado e você sente um determinado cheiro. Você pode associar o estresse àquele cheiro. O que a gente quer, na verdade, é pegar um momento de calma, usar um óleo que acalma e criar uma experiência positiva, várias vezes, para que quando precisar, num momento de estresse, você possa introduzir aquele aroma que já foi ancorado com a emoção da calma e apresentar isso para a criança, para que ele possa associar aquele cheiro àquele momento de calma, de contato ou de carinho que ele teve quando ele foi exposto àquela experiência aromática pela primeira vez. Isso vai criar uma conexão ruim, se você estiver forçando, né? E pode conectar o cheiro com aquele momento de estresse. O que a gente quer, ao contrário, é que seja conectado com um momento bom. Então, os óleos devem ser usados preventivamente, criando conexões positivas quando a pessoa está bem. Outras opções naturais para a gente se ajustar, lógico que não são só os óleos essenciais. Atividades físicas são legais porque oxigenam o cérebro e ajudam a acalmar, produz serotonina. Beber água, hidratação é extremamente importante. Ingerir gorduras saudáveis, lembra que tem algumas vitaminas, o próprio óleo essencial, que são melhor diluídos em gordura. E a gente fica com essa história de não ter gordura, ou tem sempre a gordura saturada horrível, que não é legal. Uma dieta no sentido de uma boa alimentação, controlar a inflamação do nosso intestino. E aí nós temos óleos que ajudam isso, como a gente já mostrou ali, para a saúde do intestino. E ter um sono profundo e restaurador, a gente também mostrou alguns óleos bons para o nosso sono. A combinação dessas soluções é que vão ajudar a gente no controle emocional. Óleos para a limpeza do ambiente. A gente não sabe, mas a nossa casa às vezes é muito mais tóxica do que o lado de fora da nossa casa. É muito legal você pensar que alguns produtos químicos sintéticos que estão dentro da nossa casa para limpar o chão, o seu fogão, sua geladeira, para lavar suas roupas, podem estar de uma certa forma intoxicando o nosso corpo. E muitas crianças especiais têm uma dificuldade de desintoxicar, de limpar o corpo das toxinas. Por isso, você já deve ter pensado nisso. Você passa um produto de limpeza no chão, que você olha o rótulo, você não pode pôr na sua mão, mas depois a gente anda descalço. Seu bichinho de estimação também anda ali. Então é muito legal a gente pensar nisso, numa limpeza mais ecológica, mais verde. Óleos essenciais que são fantásticos para isso. O orégano, o on guard, melaleuca, limão, lavanda e o hortelã-pimenta, por exemplo. O próprio óleo de coco fracionado pode ser usado para limpeza e polimento. E alguns óleos para detox, porque a gente falou dessa necessidade de tirar essas toxinas do nosso corpo. Então, o juniper berry, que é o junípero, grapefruit, é a toranja, melaleuca, limão, orégano, cilantro, que é o coentro, tem um forte poder de desintoxicação, especialmente de metais pesados. E copaíba. Existe um estudo, eu sou da região de Bauru, que muitas pessoas que moram nessa região têm uma certa intoxicação por agrotóxicos, que são comuns na região em volta, na plantação de cana. Quando você vai medir, muitas pessoas da nossa região já têm essa toxina no nosso corpo e às vezes a gente não consegue colocar para fora. Um exemplo bem simplesinho de uma rotina, né, é você acordar, por exemplo, usar lá copaíba, olíbano, DDR na coluna, limão poderia ingerir para fazer um processo de desintoxicação. À tarde, o on guard para melhorar a imunidade, o balance para centralizar um pouco a mente, Zengest depois das refeições para o nosso sistema digestivo. À noite, depois da alimentação, um Zengest,
Serenity, vetiver no difusor, por exemplo, para melhorar o sono, e novamente copaíba, olíbano e DDR para o nosso sistema nervoso central. Isso aqui é super genérico, a gente precisaria ver cada caso e as pessoas que conhecem mais vão te ajudar a entender um pouquinho mais isso quando você for trabalhar com os olhos. Legal? Isso é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Para fazer qualquer mudança mais profunda no nosso corpo, nas nossas células, é um processo que toma tempo e você vai estar literalmente mudando a saúde celular das pessoas. Em média, demora 30 dias para que esse processo comece a ter efeito. A gente precisa estabelecer novos hábitos. Ele é lento, mas ele é eficaz. E, sobretudo, criar novas saídas e novos caminhos neurológicos para a gente melhorar a condição de vida de todo mundo. Se você não conhece, existe uma linha chamada um Kit Kids, que ele tem 6 óleos essenciais, já vem pré-diluídos, prontos para serem usados topicamente. Muito legal para ser usado com criança. Esse pode ser criança, idoso, o que for. Para de uma forma bem simplesinha, mostrando para vocês, você tem 2 óleos que são mais mentais, 2 óleos que são mais físicos e 2 que são mais emocionais. Por exemplo, o Calmer e o Thinker. O Calmer ajuda a gente a acalmar e o Thinker melhora foco, clareza, bom para a época de estudo. Na parte física, o Stronger melhora a nossa imunidade e vitalidade. E o Rescuer, ele é relaxante e alivia tensões. E na parte emocional, o Steady, que alivia o estresse e a ansiedade, e o Brave, que nos dá mais coragem e mais força. É uma linha fantástica. Não é porque é de kids, não, mas eu adoro ele e eu uso todos esses óleos. Para falar a verdade, eu não uso muito o Calmer, porque eu não tenho muito problema para me acalmar, mas os outros óleos eu uso bastante. Em especial, o Thinker, quando eu estou fazendo alguns trabalhos mais mentais. Eu adoro o Rescuer para aliviar a tensão e eu gosto bastante do Steady, que é para acalmar a nossa mente. Eu sei que foi rapidinho, tem muita coisa para falar de cada um desses óleos, mas a minha ideia era mostrar para quem não conhece. Olha, nós temos isso. Agora, eu queria que vocês conhecessem algumas pessoas que estão usando isso e que vão dar para a gente um depoimento dizendo, olha, eu fiz isso, aconteceu isso, tá, tá, tá. E aí nós temos a Érica, a Milene e a Carla, que vão compartilhar com a gente e contar um pouquinho mais. Érica, se quiser começar, se apresentar, falar sobre as meninas, fique à vontade. Boa noite a todos vocês, eu estou super feliz de estar aqui com vocês e é muito emocionada, porque falar de doTERRA é gratidão, né? É muita emoção, é muita gratidão. Sou Érica Camargo, mãe do Henrico, um menininho autista de quase 4 anos. Os óleos essenciais, eles estão transformando não só a vida do meu filho, como a minha vida também, porque a mamãe e o papai, a família toda que é impactada, né, por um ser especial, precisa ser cuidado, também precisa de um suporte físico e emocional de uma forma são muitas horas, é muito profundo a nossa experiência com essas crianças, né? Acho que só quem vive entende todo esse dia a dia. E eu estou muito emocionada porque tem uma pessoa aqui diretamente da Inglaterra, tá? A Bruna, quero mandar o meu beijo para ela, também é uma mãe terra. E eu quero que o meu desejo, o desejo do meu coração é que esse vídeo transcenda, assim, que chegue ao maior número de famílias, não só de crianças autistas, mas com TDAH, com síndrome de Down, com TOD, né, que é o transtorno opositor, e outras coisas, outras coisas que os olhos podem significativamente contribuir. Eu um dia, há quase 5 meses atrás, chegou até mim, o Fernando me mandou um vídeo com depoimentos de mães falando dos relatos dos benefícios dos óleos essenciais. Isso me impactou profundamente e hoje eu tenho uma missão de vida de ajudar as pessoas, de ajudar as famílias. Como eu uso os meus óleos, né? Os óleos que eu mais uso aqui com o Henrico é o DDR Prime, que é o regenerador celular, o Copaíba, que é um anti-inflamatório natural, e o Frankincense, que sem dúvida nenhuma, é o rei dos óleos e potencializa os efeitos dos outros também. Então eu uso
de 3 a 5 vezes por dia, eu faço um blend com esses 3 óleos, passo na nuquinha dele, nos pés, e ele tem, a cada dia melhorado muito. Um benefício muito grande que nós ganhamos aqui em casa foi, que o Henrico, a cada semestre com o neuropediatra dele, o neuro ele aumentava a dose do remédio risperidona, um remédio que tem muitos efeitos colaterais, né, um alopático com muitos efeitos colaterais, e a cada semestre o doutor ele aumentava a dose para o Henrico. E isso me angustiava muito, muito mesmo, porque eu me sentia impotente mediante uma situação que acho que só quem vive sabe, né? E depois que eu consegui introduzir os óleos essenciais no dia a dia do Henrico, eu consegui estabilizar as emoções dele, estabilizar e diminuir o medicamento dele. Não só diminuiu, como estabilizei as emoções dele. Então, o Henrico tinha muitas crises, né? Para quem sabe, o autista ele tem uma dificuldade muito grande de comunicação e de interação social. Então, com essa dificuldade de comunicação e interação, a criança tende a ficar mais irritada. E aí isso é um gatilho para crise em algumas crianças. E era o caso do Henrico. Então, com os olhos, hoje ele leva na mochilinha dele, viu, Fernando? Lembrei de você. Ele leva o Thinker, então as terapeutas passam nele na nuquinha e no pulso, e na coluna vertebral o Thinker. Isso tem deixado o Henrico mais centrado nas terapias, porque ele levantava muito, ele estava muito agitado. Então, isso já está contribuindo para as terapias. E durante o dia, durante a tarde aqui, são esses 3 óleos que eu falei. E isso me trouxe grande alegria, grande alívio. É algo que me empoderou como mãe e mudou a história aqui da nossa vida, porque você não ter outro caminho, você não enxergar outro caminho para a melhora do seu filho, né? Você vê o seu filho dopado de remédio, ou assim, sem alternativas, isso angustia muito. E a Doterra me trouxe esperança, famílias. Eu estou muito emocionada, viu, Fernando? Acho que eu estou emocionada já faz alguns dias, porque é muita verdade, né, que eu trago aqui nesses depoimentos para vocês. Né? Não só eu, mas outras mães que vão falar. Eu melhorei muito também, porque depois do diagnóstico do Henrico, emocionalmente eu fiquei muito abalada, comecei a tomar alguns remédios controlados, né, de tarja preta e tudo mais, já estava viciada literalmente em tarja preta, não dias com os usos de alguns óleos, como o limão, me ajudou muito o limão, o peppermint, o on guard, o frankincense também, eles me ajudaram a gradativamente não precisar mais por tudo isso. E hoje eu sou consultora de bem-estar do Doterra, com muito orgulho, com muito carinho e com muito amor, porque esse trabalho não é um trabalho, é uma missão, né? É uma missão para poder contribuir com outras pessoas, né? Com outras pessoas que também sofrem, com outras pessoas que se angustiam e que não têm, às vezes, não sabem de outros caminhos. Então, que a nossa voz hoje sirva de estímulo e de esperança para muita gente, e que esses olhos possam cuidar de toda a família, porque toda a família precisa ser amparada, precisa ser cuidada e precisa ter um suporte físico e emocional. Então, eu acredito que esse tenha sido o grande acontecimento de 2020, onde veio uma pandemia que pegou todo o mundo inteiro de surpresa,
e a doTERRA foi a esperança na escuridão para mim, né? Foi a esperança onde eu não via outras alternativas. Então eu queria muito que esse vídeo e que as minhas palavras tocassem, né, as pessoas, tocassem as famílias, as mães, os pais, os avós, e que chegassem às crianças também que não sabem, que não têm consciência, né, disso tudo. E é isso, eu fico muito feliz, viu, Fernando? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da minha experiência com os olhos da doTERRA. Meu nome é Carla, tenho 35 anos, sou mãe do Emanuel, sou mãe do José, sou casada, fiz uma colinha aqui. O Manu foi diagnosticado com o transtorno do espectro autista com 6 anos de idade, tá? E a gente, a princípio, quando a gente percebeu ele com 2 anos, ele não era verbal, né? E a gente começou atrás de profissionais para estar atendendo ele com 2 anos e 6 meses, né? Porque antes as pessoas falam, Carla, guarda o boom da criança aos 3 anos, já vem a fala, né? E aí a gente ficou assim, enfim, começamos a busca de terapias com o Manu com 2 anos e 7 meses, tá? Hoje o Manu tem 9 anos, ele é verbal, né? Embora ele tenha um transtorno de linguagem, né? Mas ele é verbal. Mas o diagnóstico mesmo foi só com 6 anos, porque o Manu faz contato visual, ele é extremamente carinhoso, né? Enfim, então a gente só conseguiu isso com 6 anos de idade. E desde então a gente começou a caminhada então com as terapias, com tudo, com tudo que ele precisa, todas as terapias que ele precisava, né? E eu tive o contato com os olhos do Terra o ano passado, no congresso em Ribeirão Preto, de autismo. E aí eu fiquei olhando, eu falei assim, mas eu não acreditei. Eu não acreditei. Eu falei, e ficou por isso mesmo. E esse ano, né, por conta da pandemia, por conta de tudo que a gente está vivendo, né, o Manu passou por um processo de desmame de uma medicação e foi um período muito, mas muito difícil para nós. Muito difícil mesmo. Foi momentos assim que ele, né, veio a pandemia, veio o desmame, então ele ficou bem ansioso, bem assim desorganizado, que o autista tem muito nisso, né, dessa desregulação, e ele ficou muito desorganizado. E foi um período muito difícil, muito mesmo. Eu falo que a Érica do Terra foi resposta de oração para minha vida. E eu acho que Deus, sabe, falou no ouvido da Érica, falou assim, ó, fala com a Carla, que ela tá precisando. E quando ela veio, me falou dos olhos, eu tô emocionada, desculpa. Quando ela me falou a respeito dos olhos, e assim, a gente já tava muito difícil. Eu falei, eu vou tentar. Vamos tentar. E nós tentamos e chegou o nosso kit. Eu lembro que chegou o kit, falei que a Érica, chegou o kit. E já era bem no final da tarde. Ela falou, então você coloca 2 gotinhas de frankincense, 2 gotinhas de lavanda, coloca no difusor e passa no pezinho deles, né, do Manu. E o José também tem um sono super agitado. Então, o José, o meu mais novo, também não dormia muito bem. Ele acordava 2, 3 vezes, 4 vezes na noite. Então, teoricamente, a gente também não descansa, né? E quando a gente estava fazendo a rotina do sono, né? A gente sempre lê a Bíblia com os meninos.
E quando o Alexandre estava passando no Manu, e eu estava passando no José, o Francisco, no Lavanda, a gente mal tinha terminado a história, os meninos estavam dormindo. Aí eu olhei para o Alexandre olhou para mim e a gente ficou sem entender, espantados, porque eles demoravam muito para dormir, né? Muito. E aí eu falo que os olhos trouxe essa conexão, sabe? A gente tem esse momento com eles. Não que a gente não tivesse, mas assim, a gente passou a somar, sabe? A gente sempre, todas as noites, nós estamos juntos mesmo, e a gente introduziu os óleos essenciais junto com eles. E eles dormiram a noite inteira. E eu falei, gente, o que é isso? O Alexandre falou, Preta, o que é isso? Eu falei assim, é os olhos. E aí a gente ficou espantados, assim. E aí, a partir dali, daquele dia que ele dormiu, o Alexandre começou a falar, vamos aprender mais. E aí eu comecei a aprender, ler mais, fazer, né, o curso aí do Fernando, e comecei a testar alguns óleos no Manu e no José, né? Os óleos, eles dão um apoio, um suporte importante para eles. Não só para eles, os óleos é para a família toda, todo mundo se beneficia. Né? Então, hoje, quando eles acordam, eu vejo como que eles estão, eu não espero acontecer, eu antecipo. Eu coloco um olhinho lá de lemon, eu coloco um balance, eu antecipo para eles, eu proporciono, né? E assim, eu falo que são as gotinhas do milagre de Deus para nós. E é muito... assim, é resposta mesmo de oração. Eu falo que aí a gente, conforme eu fui usando os olhos nos meninos, no Emanuel principalmente, porque embora ele é verbal, ele ainda não, hoje ele já consegue definir um pouco das emoções. Então, Manu, como é que você está se sentindo hoje? Hoje você acordou um pouco mais irritadinho, alguma coisa assim. Então, a gente vai conversando sobre as emoções com ele. Hoje ele está aprendendo as emoções. Hoje eu fiz um vídeo dele gravando, ele passando o olhinho no pulso para ele. Ele falou, eu vou passar meu olhinho para me dar atenção para eu fazer atividade. Eu estou passando meu olhinho para eu ficar calmo. Então, isso não tem preço. Isso, enfim, desculpa. Então, os óleos que eu uso nele é o DDR, tá? É o Vetiver. O Vetiver, gente, eu amo esse óleo. Amo mesmo, ele ganhou meu coração, tá? Eu amo o Vetiver, eu uso ele para atividade, para quando ele senta para fazer atividade, eu coloco ele, passo ele topicamente, junto com óleo de coco. Eu uso também um alecrim no difusor, né? Eu gosto muito desse óleo para ele poder dormir, para ajudar ele junto com lavanda, ou com Serenity, eu trouxe tudo aqui, gente, ou com Serenity, eu uso porque eles ajudam muito os meninos a dormirem, os dois. E o blend que eu faço todas as vezes que o Manu vai na terapia é o DDR, eu coloco o Vetiver, o Frankincense e o Copaíba. Eu também hoje eu sou uma consultora de bem-estar e eu como consultora, eu quero compartilhar com todo mundo os óleos essenciais, porque eu acho que eu sou uma resposta de oração para alguma mãe, para alguma família, né? E você que é mãe que está assistindo a gente, que está, sabe, eu acho que a sua resposta chegou. Tenha fé, né? Não é fácil, os desafios são... não é fácil, não é fácil. Só quem sabe, quem tem, quem passa,
sabe? Mas, assim, tenha fé, os olhos realmente dão suporte, sabe? Um suporte, um apoio emocional para a família toda, tá? Eu até trouxe aqui uma fotinho dele, porque para vocês conhecerem ele. Tudo começou pelo Manu. Esse aqui é o Manu. E hoje é para a família toda. Então, eu espero que os olhos do Terra realmente possa, tenho certeza que ele vai abençoar a sua família. Eu tenho certeza que eles vão te dar o suporte. E tenha fé que assim, use diariamente, eu uso diariamente aquilo que o Fernando falou, é constância, é todos os dias, é poucas gotas, mas é a constância, é todos os dias um pouquinho, todos os dias um pouquinho. Gente, dá resultado. Hoje o Emanuel compreende alguns comandos, algumas coisas ele não compreendia. O Emanuel também não conseguia ficar sentado para fazer uma atividade. Hoje ele fica mais centrado. Hoje, em todas as terapias que ele vai, assim, não que não tinha elogio, mas hoje são vários elogios, várias coisas, entendeu? Olha, Carla, hoje ele entendeu isso aqui, hoje ele estava mais centrado, ele conseguiu fazer. Carla, ele estava mais organizado. Isso tudo tem Deus. Eu não sei se eu consegui passar tudo aí para vocês, mas eu não sei, Fernando, se eu falei tudo, mas vale a pena. Se você teve dúvida, como eu tive no começo, eu falo que do Terra a resposta de oração de vocês, tá? A sua resposta de oração. Que Deus abençoe vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, viu, Érica? Deus abençoe. Gratidão, Carla. Muito legal o seu depoimento. Tenho certeza que você ainda vai pensar em mais coisa para falar, com toda certeza. A experiência que vocês têm no dia a dia, a gente precisa realmente compartilhar, né? Milene, vamos falar a sua parte, depois, Carla, se você quiser voltar e completar alguma coisa, a Érica, se quiser completar alguma coisa, Sim. no final a gente pode Sim. perguntar. Só vamos deixar uma coisa lembrando desde o começo, né? Às vezes uma outra mãe vai falar qual era o óleo, qual é a quantidade, deixa isso para conversar depois com alguém no particular, porque a idade da criança vai diferenciar um pouquinho, a forma de uso vai diferenciar um pouquinho. A gente pode ajudar sim, mas assim, genericamente, para depois a gente poder, no pessoal, fazer os ajustes para cada criança, para cada família, que pode ser um pouquinho diferente, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu sou a Milene, eu sou mãe da Luísa, de 9 anos, e do Vitor, que tem 5 anos, que é autista. A gente teve o diagnóstico dele com quase 3 anos, e eu acho que o primeiro indício que ele deu de que não tinha alguma coisa que estava funcionando bem foi em relação ao sono, que desde que ele nasceu, ele nunca dormiu bem, né? Ele sempre acordou várias vezes, tinha terror noturno. Então, e a gente seguia nessa luta com o médico, com medicação, já há muito tempo. Então, mesmo depois do diagnóstico, mesmo depois de medicação, o sono dele não entrava num ritmo bom. Até que, há uns 4 meses, a Érica, num grupo que a gente tem, né, de apoio, né, de mães de autista, ela colocou sobre os olhos, e isso foi uma bênção, né? Como os meninos já disseram, é uma coisa assim que a gente não imagina, mas que realmente faz a mudança, né? A gente usa aqui em casa com o Vitor o Serenity e o Vetiver, que foi agora recente, né? Que eu adquiri, e ele tem dormido muito bem.
né? Ele acorda uma vez lá para 5 horas da manhã, para quem acordava 5, 6 vezes, ele tomava várias mamadeiras durante a noite, chorava muito, mas agora ele está tendo um sono tranquilo. E a gente sabe que a criança, né, ou mesmo a gente, quando a gente não dorme bem, a gente também não aprende, né, não rende durante o dia. Então, agora dormindo bem, ele está indo muito bem nas terapias, graças a Deus. Ele está com aula online e durante a tarde estava sendo muito difícil para ele, né? Para qualquer criança ficar o tempo todo, o tempo ali sentadinho. E eu tenho usado o Balance no difusor e também tem sido uma bênção, porque ele tem feito as atividades muito bonitinho e cada vez melhor, graças a Deus. E uso também o DDR, o frankincense, todos os dias, né? E a gente percebe que é uma mudança, assim, gradual e, né, a cada dia a gente vê que uma mudança, né, uma evolução diferente, e isso é muito maravilhoso, né, na nossa vida. A gente, como mãe, né, acho que a maior alegria da nossa vida é ver os nossos filhos desabrochando, né? E conseguindo fazer as coisinhas deles, né? E isso é muito maravilhoso. Então, eu só tenho a agradecer mesmo a Érica, a paciência até, né, do Fernando, da Érica, de auxiliar, de ensinar a gente. E eu vejo isso em todas as pessoas que eu estou encontrando aqui do Doterra, isso de se doar, né? De poder, de não querer só vender, de querer ajudar a vida do outro, né? E isso é muito maravilhoso, gente, muito maravilhoso mesmo. Eu agradeço mesmo de coração. Eu tenho aprendido muito todos os dias. Eu até postei um videozinho no grupo que o Vitor adora passar o melaleuca em qualquer machucadinho que aparece. Então ele já sabe se um bichinho, esse pernilongo pica, ele já fala: mãe, eu quero melaleuca. Se tem uma dorzinha, alguma coisa, ele fala: vamos passar um olhinho? Né? E isso é tão bom, né, gente? Porque a gente está tão acostumado de tomar remédio para tudo e isso é uma libertação, né? Graças a Deus. Eu fico muito feliz de poder compartilhar isso com vocês e espero que muita gente possa conhecer isso e acreditar mesmo, né? Porque a gente precisa utilizar e acreditar que vai dar certo, né? E é isso, gente. Muito bom, muito bom. Gratidão pela sua partilha também. Eu me lembro a primeira vez que eu assisti uma reunião parecida com essa, né? Foi a Neu que fez uma reunião com mães, e era especificamente para mães TEA. Eu me lembro de uma mãe falando uma coisa que foi muito interessante, que ela falava assim: o que mais me chamou a atenção é que a gente não sabia que esse caminho existia. A gente só conhecia um tipo de caminho, uma forma de trabalhar. O óleo essencial não faz milagre, ele não cura problemas que são síndromes, ele não cura um problema que a pessoa já nasceu com aquele problema. Mas ele dá uma melhora de qualidade de vida, de interação entre, às vezes, aquela criança ou aquela pessoa e a família, que às vezes ele não tinha experimentado antes. E eu me lembro nesse dia ela falando, o que foi legal foi, a gente somou a tudo que a gente já fazia, mas a gente encontrou um caminho natural, fácil da gente usar, que está na nossa mão, que você não precisa de uma coisa assim, natural, que você sabe que você não está dando uma coisa sintética para o seu filho, e que tem um poder emocional. Isso é que é o fenomenal, porque o óleo essencial ele atua nos nossos corpos, físico, mental e emocional. Como eu mostrei para vocês do Kit Kids, né? 2 óleos são mais mentais, 2 mais emocionais e 2 físicos. É muito difícil a gente conseguir isso na nossa medicina tradicional. E quando você consegue, ele age de uma forma, às vezes, a deixar a criança ou o paciente daquele que tem aquele problema. Eu, como psicólogo, trabalhei mais com adultos. E às vezes você deixa a pessoa meio dopada, meio sonada. E não é isso que você quer. Você quer que ele esteja bem, porém tranquilo. E às vezes é muito difícil conseguir isso
na nossa medicina tradicional. Então, tem todos os protocolos que a gente já está acostumado a utilizar, porém temos uma outra ferramenta que ajuda muito nessa parte física e emocional. E eu tenho certeza que a Erika lembrou uma coisa muito legal para contar É. para gente. Quando eu assisti um vídeo, Depoimento das Mães, em maio desse ano, eu prometi uma coisa para mim, que eu iria ainda fazer um vídeo dando depoimentos com a minha equipe, né, com a nossa equipe, que com outras mães, dos mesmos benefícios que eu tinha ouvido. E hoje, então, eu estou realizando um grande sonho. Só que eu só não imaginei uma coisa, Fernando, que seria tão rápido, né? Porque eu imaginei assim, de repente, daqui um ano, entendeu? De repente, daqui um ano serei eu, né? E as meninas e as outras mães. E em menos de 5 meses a gente está realizando isso. Então, meu grande desejo era que a gente concretizasse isso, que cada dia é uma vitória, cada dia é um avanço que a gente tem. Né? A jornada ainda é grande, né? Mas eu acho que só de hoje, 19 de outubro, menos de 5 meses, estarmos aqui com toda a verdade do nosso dia a dia, do nosso coração, com toda a intenção positiva de contribuir com o próximo. Essa é a doTERRA, né? Por isso que eu me encontrei aqui. Porque hoje eu não me sinto mais sozinha, eu não me sinto mais na escuridão de não ter uma ferramenta natural para ajudar o meu filho. Porque é a nossa razão de viver, né? Então, se hoje eu consigo levar isso para ele, ele não é não verbal, ele é um autista ainda que não fala, mas a Carla falou uma palavra que foi muito forte para mim. A conexão que hoje eu tenho com ele por conta dos olhos é muito forte, porque aí eu faço massagem no pé, eu coloco os olhos nas têmporas dele, na coluna vertebral, na barriga, no umbigo. Então eu tenho essa conexão sensorial com ele, que eu sei que eu estou falando com ele. Eu estou me comunicando com ele de uma forma muito verdadeira. E os olhos me trouxeram isso, além, claro, de todos os benefícios que eu levo para ele. É muito forte, Fernando. É uma coisa muito profunda, tudo isso, sabe? E se a gente impactar, se a gente conseguir impactar aqui algumas famílias, eu vou ficar assim muito realizada, muito feliz mesmo de poder fazer isso, ser canal de contribuição. Muito bom. Eu tenho uma última coisa para mostrar para o pessoal, depois eu gostaria de abrir para que se alguém quisesse fazer alguma pergunta para as meninas e tal. Porém, eu quero te mostrar uma última coisinha antes da gente fazer isso. Quando a gente está falando de óleo essencial, só para tomar esse cuidado, não estou dizendo que o da doTERRA é o melhor do mundo, eu gosto bastante, tá? Porém, a gente precisa saber o seguinte, tem óleos no nosso mercado que não são feitos para serem ingeridos e óleos que não são feitos para ser passados puro na sua pele. Então, a gente não pode pegar esta ideia que nós vimos aqui hoje, e eu não estou dizendo que não pode porque eu não gosto dele. Se você pegar o rótulo dele, está escrito não ingerir, não usar topicamente puro na sua pele. Existem óleos essenciais só para ser trabalhado aromaticamente, só com o cheiro. Então é importante a gente ter essa noção para não usar de forma errada uma ferramenta tão bonita. O que a gente gosta na doTERRA é os produtos são 100% orgânicos, nada é transgênico, eles não testam em animais. Tem uma preocupação ambiental e uma responsabilidade social muito bonita, que eu espero que um dia vocês possam conhecer os programas da doTERRA, que é o Co-Impact e o Healing Hands, onde eles trabalham junto com os agricultores, e eu realmente acredito que essa energia de você ter um agricultor que adora aquilo que ele está fazendo, que ele sabe o que ele está fazendo, que ele gosta e que, de alguma forma, ele está trabalhando de forma justa, eu tenho certeza que modifica totalmente a forma do óleo e a energia do óleo que chega para a gente. Eu acho que isso faz a diferença. Então, é legal a gente saber dessa ideia. E a doTERRA, o que as meninas estavam comentando sobre a nossa vontade de ajudar, a gente costuma dizer que a doTERRA é uma grande escola de óleos essenciais
que também fornece os óleos para os seus alunos. E essa oportunidade de conhecimento é o que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui fazendo uma aula, compartilhando. Essas aulas ficam gravadas, vão para o nosso canal para que todo mundo tenha acesso e possa mostrar para outras pessoas. Para a gente ensinar uma alternativa de trabalhar com a gente mesmo, diferente. Se você gostar da ideia, entre em contato com quem te mandou o vídeo ou com quem te chamou para essa reunião. Mas é legal que você saiba que você pode adquirir os óleos. A doTERRA não quis que esses óleos fossem parar numa prateleira de uma farmácia, nada contra os outros produtos que estão lá, mas ela queria que as pessoas que fossem falar para você sobre os óleos, que ela soubesse do que ela está falando, que ela conhecesse realmente os óleos. E por isso, esta ideia de você ter um consultor, alguém que usa, que conhece na prática e que estuda. Então você pode comprar os óleos de um consultor de bem-estar, de alguém que é da doTERRA aqui, a Carla, a Milena, a Érica, são consultoras, você pode entrar em contato com elas. A pessoa que te mandou esse vídeo, que te chamou para essa aula, provavelmente também é consultora, também pode te falar mais coisa. Você pode, o que a gente acha mais legal é você ter uma conta com a doTERRA para que você compre com os mesmos benefícios que a gente. Eu não vou precisar vender o óleo para você vai comprar pelo mesmo preço que eu compro. E você vai participar de promoções. Estava contando para as meninas, mês de dezembro, geralmente tem a promoção do Olíbano, que é um óleo importante para usar para o sistema nervoso. E se você fizer uma compra X, você ganha ele de graça. Então você vai ter o mesmo benefício que eu tenho. Além disso, a Carla comentou, a gente tem um curso de aromaterapia que é gratuito para todo mundo que está na nossa equipe. E existe um curso mais profundo ainda da Neu, que também é gratuito para o pessoal que está na nossa equipe e estiver ali ativo dentro da nossa comunidade. Então você pode ser um cliente preferencial que quer só usar os óleos, mas você também pode ser uma pessoa que agarra essa missão de levar isso para frente, de contar para mais pessoas que a gente pode usar os óleos para a nossa saúde. Opa! Aí eu queria só te contar, nós já falamos de vários óleos, mas a doTERRA não exige que você tenha um kit, mas existe alguns kits que tem um combo onde os preços saem bem mais bacanas, porque você consegue comprar mais óleos por um valor menor. Temos o Kit Brasil, que tem muitos dos óleos que a gente comentou hoje, o Copaíba, que é fenomenal, o Frankincense, o Melaleuca, que o filhinho da Milene tanta gosta, o hortelã-pimenta para nossa respiração, o limão, que ajuda a gente com o foco, lavanda, que ajuda com o sono, o Deep Blue para tensões, o Zengest, que ajuda a gente com a digestão, e o Balance, que, na minha opinião, um dos melhores óleos que a doTERRA fez, é o meu favorito, tanto de aroma quanto de benefícios para estabilizar nossa mente. Nós temos um outro kit que vem 8 óleos, mais um difusor e mais um óleo de coco para facilitar a aplicação tópica. Temos um kit que vem os mesmos óleos do Kit Brasil, que são de 5 ml, aqui estão na versão de 15 ml. E temos um outro kit que eu nem coloquei aqui, que é um kit Mega Blaster, que tem todos os óleos, mais os... E saiba que a doTERRA hoje tem um dos melhores suplementos vitamínicos que a gente tem no mercado, que também é excelente para todo o nosso sistema nervoso e o funcionamento do nosso cérebro. O que a gente tem na nossa equipe, que a gente estava comentando com o pessoal, usando a palavra equipe, se você cria uma conta ligada a alguém que está ligado a gente, você vai ter grupos ali no Telegram, a gente usa o Telegram hoje porque cabe mais gente no grupo, para poder tirar dúvidas, e ali a gente tem médico, veterinário, tem psicólogo, tem profissionais de várias áreas diferentes. Você tem contato com pessoas que usam os óleos na prática, isso é que é legal. A gente tem treinamentos, e-books, vídeos, você compra com desconto e ainda participa de promoções. Tem o nosso curso de aromaterapia, negócios, desenvolvimento pessoal grátis. Existe um programa de fidelidade que é fenomenal para aquela pessoa que tem que usar o óleo sempre, que você acumula pontos e troca gratuitamente por produtos. Então imagina que a Carla estava falando, acorda e dá lá o olhinho de limão. Provavelmente é um dos primeiros óleos que acaba. Mas se você está comprando, você acumula pontos e pega um óleo de limão gratuitamente depois, com os pontos que você acumulou, como se fosse milhagem. O frete é revertido em pontos. Então, cada compra que você faz, o que você gastou para o óleo chegar na sua casa, vai virar pontos para você trocar por produtos. E você vai ter acompanhamento de pessoas mais antigas. A gente tem aqui, para quem quiser seguir as nossas redes sociais, lá as nossas aulas que estão sendo feitas nessa época são gravadas e colocadas no nosso canal, lá do YouTube, Você é Essencial. A gente também está lá no Instagram e no Facebook. Depois, se você precisar, chama a gente conversa. E aqui também tem o contato das meninas, ó, a Érica, da Carla e da Milene. Se você quiser, tira um print, tira uma foto aqui
para você poder depois trocar uma ideia com elas e conversar um pouquinho mais. Tem o WhatsApp, tem o Instagram delas e o nome delas. Legal? Da minha parte é o que eu queria conversar com vocês hoje. Vamos abrir para ver se alguém quer fazer alguma pergunta, algum depoimento, trocar uma ideia. Fiquem à vontade. Se quiser abrir câmera, se quiser abrir o microfone agora, estamos liberados. Se alguém precisa sair, fique à vontade. Lembra de entrar em contato com quem te chamou, te mandou o vídeo. Tá tudo certo. A gente sempre no final abre para trocar uma ideia, fazer perguntas. E eu, particularmente, gosto mais dessa parte do que da reunião em si. Eu acho que a hora que a gente interage, a gente aprende muito com as outras pessoas. Eu gosto mais do pós-reunião do que da reunião em si. Então, fiquem à vontade. Vou tirar essa tela aqui. Quem quiser, tira uma foto já. 3, 2, 1. Legal. Então, quem quiser agora, fique à vontade. Eu queria, da minha parte, para finalizar, que eu não quero falar mais nada, eu quero que as meninas falem. Agradecer, Carla, Milene e Érica, pela partilha. A gente sabe o quanto é complicado a fase que nós estamos vivendo, o quanto é complicado ser mãe no nosso país, que não ajuda muito, e ainda mãe de uma criança especial, que eu me lembro de uma pessoa, eu morei nos Estados Unidos, e eles têm uma integração social com crianças especiais muito bonita lá, e eu me lembro de um menininho que ele passava cumprimentando as pessoas, um a um, e a mãe vinha atrás agradecendo, obrigado por você ter aceitado esse menino dar a mão para você, porque tem pessoas que têm uma rejeição com tudo que é diferente, não só crianças, mas tudo que é diferente. E eu me lembro do sorriso dela de felicidade de ver quando uma pessoa olhava para aquela criança e sorria de volta e falava oi para ela. E isso é uma memória que eu tenho muito grande da felicidade dela ver que uma pessoa teve uma aceitação com o filho dele. Então a gente sabe dessa dificuldade e essa importância da gente abrir um espaço para que pessoas possam conhecer mães TEA, mães especiais, para poder trocar uma ideia e conversar. Então, fiquem à vontade, as meninas estão aí para conversar com vocês. O que é importante da gente saber de diluição é, primeiro, entre em contato com quem te chamou, que ela vai te explicar com mais detalhes depois, tá? O importante é, pessoas que têm peles sensíveis, crianças menores de 6 anos, gestantes, pessoas que têm alguma enfermidade grave, precisam diluir o óleo essencial. A gente usa um óleo vegetal, chamado de óleo carreador, e existem diluições diferentes. No nosso curso, a gente ensina em detalhes o que a gente chama de diluição simples, que é só para facilitar espalhar o óleo e melhorar a absorção, ou diluição de segurança, que é quando a gente usa uma porcentagem do óleo essencial em relação ao óleo vegetal. Se você está ouvindo pela primeira vez, pode parecer muito difícil, não é. É simples, é colocar um óleo vegetal na mão, algumas gotas, colocar um outro, misturar e aplicar. Porém, crianças muito pequenas precisam de uma diluição especial. Eu não vou conseguir falar agora toda a tabela para vocês, mas saibam que existe uma tabelinha por idade, como você faz, isso é simples, tá? Entre em contato com a pessoa, ela vai te explicar mais. Mas é isso que a gente quer te dizer com diluição. Na hora que você vai aplicar topicamente, é usar uma quantidade de óleo vegetal junto com óleo essencial para que aquilo seja mais suave ou fique uma porcentagem menor de óleo essencial para aquela pessoa que vai usar. Tem um pessoal elogiando as mamães aí no chat, depois vocês dão uma olhada, tá? Não, é desse jeito que eu faço mesmo. Às vezes eu não tô com o rolão, eu coloco uma gotinha na mão, uma gotinha de óleo de coco e passo às vezes um pouquinho mais, dependendo, né, daqui da coluna, né, onde eu vou passar, eu coloco um pouco mais de óleo carreador. Mas eu misturo na mão mesmo. Só o blend, que é o DDR, que eu faço nesse aqui, né? E aí ele fica mais prático para eu poder passar na coluna. Você pode deixar os seus blends prontos, já deixar ele pronto. Como ela falou, se o seu tem 8 anos, não é isso? Seu filho? 9. Então, 9 anos, ele não precisa mais daquele cuidado da criança menor de 6 anos. É muito importante essa diluição quando a gente está lidando com 1 ano de idade, 2 anos de idade, ou uma pessoa que tem uma pele muito sensível. Acima dos 6 anos de idade, você já poderia, sim, aplicar puro, mas lembra que o óleo carreador melhora a absorção do óleo essencial. Então, diluir não é só para deixar mais fraco. A gente dilui para melhorar a eficiência do óleo, além de que você espalha ele mais fácil. Então, você pode deixar ele pronto num rolão,
E você pode fazer na hora, na mão também, sem nenhum problema, como disse a Carla, que é muito prático, especialmente se já for uma criança maior de 6 anos. Meu filho tem 12 anos e noto que quando eu passo os olhos sem fazer diluição, tem um resultado melhor. Cada caso é um caso, cada óleo é um óleo, tá? O que a gente sabe é, o óleo essencial ele evapora com bastante facilidade. Quando você passa na pele e não usa nenhum tipo de carreador, ele vai ter uma absorção menor. Talvez aquele tanto que ele está absorvendo seja suficiente para o seu filho, então é legal. Mas a gente aumenta a absorção. Então a gente melhora a absorção quando você usa ele carreado. Esse carreador pode ser uma gota. Pode ser uma gota de lavanda para uma gota de carreador. Talvez a pessoa que tentou usar carreado estava usando, por exemplo, 10 gotas de lavanda. Pode ser uma de lavanda não, perdão, 10 gotas de óleo de coco. Um para um já é uma diluição boa, já melhora a absorção, tá? E aí o óleo essencial, o óleo carreador também existem óleos diferentes. A doTERRA tem um de coco que é muito prático, não tem cheiro, sempre líquido, não tem gordura, então ele é excelente. Mas você pode usar um creme vegetal, você pode usar um óleo de jojoba, semente de uva, linhaça, tem vários óleos que também têm os seus benefícios. E aí você pode somar os dois benefícios. Oi, boa noite. Eu acho que vou ter que sair porque eu moro um pouquinho longe do Brasil. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade. Eu acho que nessas últimas semanas eu venho partilhando muitas notícias, lendo muito sobre vocês, assim, o que é o doTERRA. E como a Carla disse, eu também entrei em contato com o doTERRA há alguns meses atrás, mas a pessoa, assim, não... Como eu posso dizer? Não passou uma experiência legal, sabe? E eu também estava... Como o Fernando falou que ele morou nos Estados Unidos, eu moro em Oxford, aqui na Inglaterra, e todo mundo pensa assim, é um país de primeiro mundo, é muito mais fácil criar um filho especial. Sim, tem muitas facilidades, eu gostaria que todos tivessem a mesma oportunidade que meu filho está tendo aqui, de graça, que a gente sabe que no Brasil o custo-benefício é muito alto. Mas o meu filho foi expulso de escola, ele foi escorraçado como se fosse... Eu não tenho nem palavras para dizer, porque me dói muito, muito a discriminação, a falta de amor, e isso, assim, afetou muito a mim como mãe. Então, eu só de eu estar aqui hoje, eu estava deitada, porque aqui é quase 2 horas da manhã, e alguma coisa me tocou o coração e eu falei pro meu marido, não, eu vou levantar, eu vou assistir, porque eu tenho certeza que quando eu começar a usar os olhos no meu João Pedro, ele vai melhorar muito. Meu filho vai fazer 6 anos, ele não é verbal, ele não fala, ele, além do autismo, ele foi diagnosticado, aqui eles falam Global Development Delay. Todo o sistema de desenvolvimento dele é muito atrasado, como se ele tivesse 3 anos de idade. E, por incrível que pareça, acho que é a Erika, eu não mandei mensagem para a Erika, mas o meu presente chegou hoje. Os meus olhinhos chegaram hoje. Ah, não acredito! Hoje. Que emoção! 6 horas que da legal! tarde, eu recebi o correio. Eu recebi os meus primeiros olhinhos, que é o de lavanda, o de limão, o de orange e o de peppermint. Então, eu não usei ele ainda, porque chegou hoje e eu chorei muito na hora que chegou. Acho que tudo é um sinal, né? Chegou hoje, no dia da reunião. Então,
Eu já acompanho o Fernando pelas redes sociais, já assisti alguns vídeos. Tenho muita dúvida ainda, muita coisa a esclarecer, porque é muita informação. Só que eu estou muito feliz por tudo, por vocês terem me achado do outro lado do mundo, num país que a gente vive sozinho. E desculpa, eu choro, tá? Mãe é assim, né? Porque, não, eu fiquei emocionada, que o Fernando é um ser internacional, né? O Fernando é um ser internacional e eu também tenho esse coração de abraçar o mundo. E eu morei na Itália em 2018, sou descendente, mas a minha cidade preferida é em Londres, na Inglaterra. E eu queria muito poder assim expandir não só para o Brasil, mas para mães do mundo inteiro. E a doTERRA ela disponibiliza esse movimento de não ter limites territoriais. Então a gente pode ajudar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, a Bruna é uma consultora hoje de bem. Olha a equipe já explodindo, e uma mãe pede, lindo, e que a gente daqui a pouco vai ter os depoimentos da Bruna também, Fernando, em breve. Se Deus quiser. Ô, Bruna, vou te falar uma coisa. Você estava falando que você tem muito para aprender. Na verdade, assim, o óleo essencial, ele é muito simples, tanto na forma de uso quanto na forma de benefícios. Porém, ele é muito rico em compostos químicos dentro de um óleo, o que faz que um único óleo tenha muita informação, porque um único óleo tem, às vezes, 300 compostos químicos ali dentro. Então, apesar de ser simples, a gente não precisa saber o nome dos compostos, um único óleo faz muitas coisas, e vários óleos fazem uma coisa igual. Porém, cada um de nós é diferente, cada situação é diferente. Então, apesar do conhecimento ser simples, ele é extenso, tem muita informação, mas é muito mais simples do que muita coisa que a gente tem por aí para se aprender. E eu tenho certeza, se você acompanhar lá nosso curso, acompanhar os nossos vídeos, como disse a Érica, provavelmente daqui uns 5 meses a gente está fazendo um outro vídeo, em vez de eu fazer a apresentação, vão ser só vocês fazendo essa apresentação, olhando para mais mamães aí, para que mais gente possa ter esse benefício todo. Sim, a Érica me disse, começa por um único olhinho e vai incluindo, então tá todo mundo aqui em casa já na expectativa de começar, e eu faço faculdade aqui, e eu até mandei para a Érica, eu fiz uma apresentação online com os produtos do doTERRA, e já todo mundo já quer saber, já quer conhecer, já me pediu foto, então é que promissor. Legal. Eu vou te falar uma coisa que as mães costumam errar. As mães pensam só no filho. Eu vou te dar a primeira dica. Use os olhos em você. Porque você tendo a experiência, eu sei que você quer ajudar o seu filho, mas você tendo a experiência, o seu conhecimento, a sua consciência para ajudar o seu filho aumenta. Então, não use só no filho, use em você também. Você estando bem, você estando em paz, você estando mais tranquila, você está com o seu sono melhor, também vai fazer você ficar mais em paz para poder ajudá-lo. Além de que você tem a experiência de sentir o óleo. A gente não precisa esperar milagres do óleo. O óleo faz o trabalho que o nosso Criador queria que ele fizesse. Ele vai lá e faz um trabalho pequenininho, mas constante e verdadeiro, e que faz uma transformação grande. O trabalho dele é pequeno, mas a resposta que a gente tem por esse trabalho é muito grande. Então, use em você, não vai ficar só no seu filho. Eu usei em mim primeiro, depois foi pro Henrico, né? Hoje eu todo dia. Eu tenho uma prateleira aqui em casa. A primeira coisa que eu faço é usar doTERRA. Estou com o meu balance aqui, e eu sou apaixonada por esses óleos. E estou muito feliz, Fernando, pela oportunidade que você deu para mim, para as meninas, para a Milene e para a Carlinha, que prontamente, quando eu convidei,
se dispuseram em estar aqui. Então, eu quero muito agradecer as duas, porque eu sei que elas também têm um tempo muito contado. Então, muito feliz mesmo de muitos rostinhos conhecidos estarem aqui hoje, o Marcelo, a Alessandra, a Bruna, enfim, todo mundo. E quem eu não conheço pessoalmente, que está aqui me ouvindo, gostaria muito que vocês compartilhassem esse vídeo, com vocês como consultores de bem-estar, levar para o maior número de famílias possível. É isso que eu peço para vocês, porque a gente vive aqui uma realidade muito diferente antes da doTERRA. Aqui, para mim, assim, é antes doTERRA e pós-doTERRA. É antes e depois, né? E um dia o Fernando mandou um vídeo para mim, e a gente pode mandar para muita gente que não pôde estar aqui hoje com a gente. A Carla falou uma coisa bonita, né? Ela falou que os olhos foram a resposta, né, de uma oração. Eu acredito numa coisa assim, eu acho que cada um de nós, independente de doTERRA e de Umbanda, eu acredito que você é a resposta de alguém. Você é o que alguém está precisando. Seja o seu sorriso, seja o seu abraço, seja uma palavra, seja você ouvir a pessoa, seja você conversar com a pessoa, dar um presente para ela. Eu acredito que cada um de nós pode ser realmente a resposta de oração de alguém. Quantas vezes você ligou para alguém e a pessoa fala, nossa, foi Deus que te mandou porque eu estava precisando conversar com alguém. Isso independente de qualquer coisa. Você estava ligando só para falar oi. Porém, eu acredito que quando a gente soma isso, algo que também é produzido pela natureza, que também faz parte do nosso grande Criador, e que isso, além do seu sorriso, o seu abraço, o seu carinho, você também consegue levar alguma coisa para a pessoa que pode ajudá-la de alguma forma, eu acho que a gente pode ser realmente essa resposta, a gente pode ser algo que alguém está precisando. Eu acho que a gente tem essa é a missão, né, de quem está trabalhando com isso. Na verdade, a missão de quem trabalha com saúde, a missão de quem trabalha com saúde mental, física, ou emocional, é a gente levar um pouquinho de esperança, um pouquinho de palavra e tudo mais. E aqui no nosso caso, a gente tem uma outra ferramenta, né, que são os olhos, e que é totalmente individualizável. Cada família pode fazer a sua composição, cada criança precisa de uma composição diferente dos óleos essenciais. Isso é muito legal. Não é algo que é o mesmo para todo mundo. Não é aquele remédio que você vai e compra numa farmácia que é o mesmo para toda criança. Você pega os óleos e você coloca 2 gotas desse, uma do outro, e para outra criança é uma outra forma de você compor. Por isso que é legal você usar em você, estudar os óleos, aprender e usar e aprender com a experiência. Porque você vai encontrar, você é mãe, você conhece o seu filho melhor do que qualquer pessoa. Você vai encontrar a melhor composição de óleos para o seu filho, com toda certeza, com a experiência, com o tempo. É bem isso mesmo. Nada, eu vou ter que sair agora. Eu queria agradecer as meninas pela experiência dela. Foi de grande valia para a gente, porque a gente, quer dizer, a cada live eu sinto que eu cresço um pouquinho mais de conhecimento. E dos fatores, assim, que eu achei preponderante foi isso, a experiência dela servir para a gente, para passar para as outras pessoas que tenham os mesmos problemas. E eu queria agradecer a todos vocês, uma boa noite, que Deus permaneça em cada coração de vocês. Obrigado. Vamos ver se Obrigada, a gente tem alguma coisa para falar. A gente que agradece. Querem fazer um fechamento para a gente finalizar? Daí a gente para a gravação para não ficar muito longa. Milene, Carla e Érica, querem finalizar? Vai, Carlinha. Eu? Não, eu queria falar. É que é bem isso mesmo, Fernando. Cada criança, quer dizer, cada pessoa é única, né? Então, às vezes, os olhos que eu passo no Manu não são os mesmos que eu passo no José, ou não são os mesmos que eu uso em mim, né? Então, assim, é realmente o conhecimento, é conhecer, essa busca de conhecer, você se conhecer. E é bem isso, aqui todo mundo usa óleo, todo mundo, desde o Alexandre, eu, o Manu, José, né? Minha mãe, também passo para ela, todo mundo usa óleo.
E é isso mesmo, cada pessoa ela é única. E também cada pessoa dentro do espectro autista são únicos. Não tem, né? Não tem autista igual, né? Então, é muito importante isso, você ter um acompanhamento com uma pessoa para poder te orientar, né? Ter todo o suporte, fazer o curso, mas é bem isso mesmo, é individual, é personalizado. Isso, falou tudo, personalizado. E é uma alquimia, né, que a gente cada dia aprende mais e testa, e vai aprendendo, vai vendo que funciona. É muito interessante mergulhar nesse mundo da aromaterapia. É uma esperança mesmo, é uma luz no final de um túnel que a gente não via. Eu particularmente não via nem mais luz no final do túnel. E hoje eu vejo não só a luz, como infinitas possibilidades. Né? Muito bom. Eu queria agradecer às meninas, a presença de todo mundo, mas as meninas por compartilharem aí a sua experiência, seu tempo. A gente está se expondo de uma certa forma, a causa é justa, é uma causa boa, que é ensinar, mostrar para uma outra mãe, para uma outra família um caminho diferente, mas existe uma exposição e eu agradeço essa prontidão da Carla. A Milene saiu para colocar o filho para dormir lá e da Érica. Então, gratidão, gratidão, gratidão para vocês. Que a gente possa, de alguma forma, todos os nossos dias, fazer uma coisa legal para ajudar uma outra pessoa. E talvez essa coisa seja enviar um vídeo, dar um abraço, falar alguma coisa, mostrar um caminho que a pessoa não conhece. Então, gratidão para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Carla. Gratidão é minha. Érica. Beijo. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada a todo mundo. Gratidão, pessoal. Um beijo.